Imagina só a cena. Um documento forjado, sabe? Uma mentira ali no papel que acaba sendo o estopim para derrubar uma república inteira. E instalar uma ditadura. Exatamente. Esse foi o poder, né? Do infame Plano Cohen. É um episódio marcante, sem dúvida. E é nisso que a gente mergulha hoje. Nossa análise vai fundo nesse momento crítico da história do Brasil, olhando para as fontes que contam essa história. A ideia é entender direitinho o que foi esse Plano Cohen, como ele virou, assim, o pretexto perfeito para o golpe de 37. A justificativa que faltava. Isso. E quais foram as consequências, né? As marcas que ele deixou. Ok, vamos desmembrar isso. Perfeito. E para começar, acho que é fundamental colocar o pé em 1937, né? O Brasil estava numa ebulição política danada. Muita atenção. Muita. Era um reflexo do que acontecia lá fora. Fascismo, comunismo e aqui dentro Getúlio Vargas no poder. Só que a Constituição de 34 não deixava ele se reeleger. Ele buscava um jeito, claro, de continuar, de consolidar o poder. Faltava desculpa. E aí essa desculpa foi fabricada, pelo que as fontes indicam, certo? Como que nasceu essa peça, o tal Plano Cohen? Exatamente, fabricada. As fontes são bem claras nisso. Ele foi forjado, olha só, dentro do Estado-Maior do Exército, Nossa, pelo capitão Olímpio Mourão Filho. Era um texto, assim, super alarmista, né? Falsamente atribuído aos comunistas. Descrevia um plano para tomar o poder que era, nossa, de arrepiar. Greve geral, incêndio, saque. coisa de filme de terror. Totalmente. Falava em assassinato de líderes, subversão completa. Um cenário de caos para gerar pânico mesmo. E sobre o nome, Cohen, tem alguma pista nas fontes do porquê é justo esse nome? Ah, isso é fascinante, né? É uma camada a mais na construção da farsa. Parece que o Mourão Filho adaptou de Bela Kun. Que era um líder comunista húngaro. Isso. A mudança para Cohen, que é um sobrenome judaico bem comum, bom, levanta a hipótese, e algumas análises discutem isso, de que foi uma tentativa de usar o antissemitismo que existia na época. Associar comunismo a uma conspiração judaica. Exato. Se foi essa a intenção direta ou não, o fato é que a farsa se aproveitou de um medo que já existia, né? Um medo real, que ficou mais forte depois da intentona comunista de 35. O terreno estava propício, então. Sem dúvida. Tá, então, com o documento forjado na mão, como é que ele foi usado para inflamar tudo? A divulgação foi chave, estratégica. Vargas usou o programa de rádio oficial, A Hora do Brasil. Ah, o alcance era gigantesco. Exato. Dia 30 de setembro de 1937. Ele revelou o suposto plano para a nação inteira ouvir. O impacto. Imediato. Pânico, indignação. E aí a narrativa colou. Colou. As pessoas, já com medo, acreditaram. E aqui a coisa fica realmente interessante, porque com esse pânico todo instalado, o caminho para o golpe ficou escancarado. Perfeitamente. Vargas usou esse clima de comoção geral para conseguir que o Congresso aprovasse o estado de guerra. Uma medida de exceção. Isso, uma medida de exceção. E aí, pouco tempo depois, 10 de novembro de 37, veio o golpe mesmo. Como foi? Tropas cercaram o Congresso, fecharam o Congresso, e aí o Vargas outorgou, quer dizer, impôs uma nova Constituição. A famosa polaca. Essa mesma, inspirada em regimes autoritários da Europa, tipo da Polônia, e essa carta dava poderes enormes para o executivo, para ele. Ali começava oficialmente o Estado Novo. E as consequências imediatas dessa ruptura, imagino que foram fortes. Drásticas. Poder todo centralizado no Vargas. Partidos políticos acabaram. Liberdades individuais de imprensa suspensas. E a repressão? Aumentou muito. Prisões de opositores, censura pesada, controlada pelo DIP, né? O Departamento de Imprensa e Propaganda, que foi criado para isso. Para controlar a informação e fazer a propaganda do regime. Exatamente. Moldar a opinião pública. Exatamente. E pensando em consequências, as fontes mostram que os efeitos foram além do período Vargas, né? Deixou um legado. Sim, sim. Se a gente conecta isso com o quadro mais amplo, a gente vê ecos que duraram muito tempo.
O anticomunismo, por exemplo, que foi tão bem explorado pelo Plano Cohen, se consolidou demais na política brasileira. E ele volta com força total lá em 64, né? No contexto do golpe de 64. Isso. E tem outro ponto que as fontes ressaltam muito, que é meio paradoxal. A CLT. A consolidação nas leis do trabalho. Exato. Foi criada no Estado Novo, é um marco importante para os direitos dos trabalhadores, sem dúvida. Mas as análises mostram que foi também uma estratégia muito bem calculada Uhum. para atrelar os sindicatos ao Estado, sabe? Para controlar o movimento operário. É interessante pensar nisso. É verdade. E quando que essa farsa toda do Plano Cohen foi admitida? Quando que veio a público que era mentira? Ah, demorou um bocado, viu? Só em 1945. Já no finalzinho do Estado Novo. Exatamente, o regime já estava caindo. Aí o general Góes Monteiro, que era uma figura-chave do governo Vargas, admitiu publicamente, olha, o Plano Cohen era falso. E depois? E depois o próprio Olímpio Mourão Filho confirmou, disse que foi ele mesmo quem escreveu o documento forjado. Então, pra gente amarrar tudo, o Plano Cohen foi essencialmente uma fraude. Uma fraude deliberada. Uma peça de desinformação criada e usada por Vargas e pelos militares aliados para justificar um golpe de Estado e legitimar uma ditadura. Ponto. Nossa, é forte pensar nisso. É muito forte. E a relevância histórica disso é enorme. Funciona quase como um estudo de caso, né? De como você pode manipular a informação, usar o medo das pessoas. Para subverter a democracia. Exato, para subverter processos democráticos. Isso levanta uma questão super importante sobre a necessidade de a gente ter sempre um olhar crítico, uma vigilância constante, né? Fica a lição, então, sobre como a verdade pode ser frágil. E as instituições democráticas também, principalmente em momentos de crise, de polarização, né? Sem dúvida. E para a gente fechar, talvez uma reflexão, né? Hoje, quase um século depois, a gente vive numa era completamente diferente em termos de informação. Desinformação digital, fake news que se espalham numa velocidade absurda. Outra realidade. Totalmente. Aí eu fico pensando, quando a gente olha para a fabricação e para a disseminação do Plano Cohen, com as ferramentas daquela época, que paralelos a gente pode traçar? E talvez mais importante ainda, que contrastes a gente vê com as táticas e o impacto da desinformação hoje nesse mundo hiperconectado? Uma boa pergunta para a gente levar. Fica aí para a gente pensar, né?